Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 4 de março, terça-feira de Carnaval. Me deixa apavorado saber que as ruas estão lotadas de pessoas festejando, enquanto o preço dos alimentos está nas alturas. As pessoas, ao invés de cruzarem os braços, de darem o seu protesto contra essa barbaridade em que se encontra o nosso país, sobretudo essa política de preços dos alimentos que prejudica sobretudo os mais pobres, as pessoas estão comemorando. É a velha tática do Império Romano, panis et circenses, pão e circo, pão e carnaval. E assim as pessoas vão vivendo sem pensar, sem raciocinar. E quando menos esperarem, o tempo terminou. Vamos iniciar então esse nosso encontro? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, o Evangelho que nós acabamos de ouvir está na dinâmica e na temática do Evangelho de ontem, do encontro daquele jovem rico com Jesus, que mesmo tendo o desejo de herdar a vida eterna, não foi capaz de abrir mão dos seus bens para seguir a Jesus, ou seja, tinha o seu coração apegado às coisas terrenas. Primeira verdade que precisa ficar clara para nós aqui nesta meditação: não é pecado ter bens materiais. Não é pecado ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. Não é pecado dar conforto à sua família, o necessário. Não é pecado ter uma certa reserva financeira para um momento de crise. Não é pecado. Pecado é fazer de todas essas coisas a razão da sua existência. Pecado é o apego que você tem a estas coisas, sem compreender que a sua vida é como um sopro. Hoje você está aqui, hoje mesmo ainda antes do findar do dia, você poderá não estar mais. Então, o que você vai levar dessas coisas consigo quando partir para a eternidade? Nada. Você levará o bem que praticou, o desapego que teve a todas essas coisas. Ora, os discípulos, tendo visto a recusa daquele jovem em dispor-se dos seus bens para seguir Jesus, os discípulos ficaram incomodados e perguntaram ontem: mas quem pode se salvar? Depois, estando ali em grupo, Pedro diz a Jesus: olha, nós deixamos tudo para te seguir. Pedro deixou as barcas, Tiago e João também deixaram as barcas, afinal de contas eram sócios de Pedro e André, eles tinham uma empresa de pesca. Outros tantos discípulos foram deixando as suas vidas e as suas atividades. Simão, o sicário, deixou até mesmo a seita da qual participava para seguirem a Jesus. E o que eles vão receber? Jesus, ele reconhece sim a heroicidade de cada gesto de desapego dos seus discípulos. E ele sabe que eles são o modelo perfeito daqueles que realmente querem herdar o reino dos céus. Não deixando de lado seus pecados, porque todos eles são pecadores, mas Jesus que os vê por dentro, intuitus eum, Jesus vê a bondade e o desejo de fazer a sua vontade em seus corações. E é por isso que Jesus, para acalmar os corações e garantir-lhes que o que eles estão fazendo não será em vão, lhes diz que aquele que deixa tudo por sua causa
receberá 100 vezes mais nesta vida o que deixou e acrescenta, com perseguições e no futuro a vida eterna. Sabe, caríssimos, a sociedade atual, e isso chega até nós também, não sei se você percebe isso, é uma sociedade de consumo e aparência. O que importa na sociedade de hoje não é ser, mas é ter. Você deve parecer alguém, mas na realidade você não é, porque você vive de aparências, você se dedica a coisas que são passageiras, você passa a sua vida toda se sacrificando para comprar coisas que estragam com o tempo e você esquece que o mais importante é ser. Ser bom, ser honesto, ser caridoso, compassivo, amoroso, misericordioso, ou seja, virtuoso. Você se esquece disso. Por quê? Porque o mundo no qual nós vivemos diz a você, você tem que ter. Você não precisa ser. Afinal de contas, o mundo não quer alguém que seja. Porque quem é quem pensa. E quem pensa incomoda a dinâmica do mundo. Quem é sabe distinguir o bem do mal. Sabe qual é o caminho correto a ser tomado. Sabe quais palavras vão deixá-lo totalmente entorpecido pelo sistema, mas sabe que essas mesmas palavras, se ele as leva a sério, podem libertá-lo desse sistema que oprime e destrói, em primeiro lugar, a pessoa humana. Jesus vem para restaurar o homem por completo. Jesus vem para nos libertar do pecado e da escravidão. E a morte de Jesus não pode ter sido em vão, para que nós estejamos aí a bel prazer, entregues às nossas paixões. Nós estamos vivendo esses dias de carnaval e, caríssimos, eu tenho certeza, desses dias vão advir muitas doenças, muitas enfermidades físicas e psicológicas. Vão advir depois dívidas homéricas da parte daqueles que estão fuliando. Porque deu-se preferência a tomar cerveja, a comer aquilo que está sendo vendido ali, onde a multidão, onde a galera está reunida, mas depois vai faltar em casa. O dinheiro da água, da luz, da internet, o dinheiro da comida, o dinheiro da roupa das crianças. Depois vão começar as brigas, porque as opções feitas não foram as opções corretas. As opções que foram feitas foram as opções da carne e não as opções do Espírito. Eu tenho certeza absoluta que os anjos da guarda de todos aqueles que estão na folia devem estar em prantos, por saber que, mais uma vez, seus protegidos escolheram o mundo e não a Deus. Escolheram a riqueza das paixões e não a sobriedade do reino dos céus. Nós que estamos aqui, que não somos melhores que eles, porque nós também somos pecadores. Nós que estamos aqui, nós temos feito a escolha certa? Temos optado pelo Senhor? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desce e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.